Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência então aos módulos que temos de Física 1. Esse aqui é o conteúdo que nós vamos ver no módulo 12 e vamos seguir aí até o final dos trimestres. A gente vai ver vetores, né, nessa aula. Vamos passar um pouquinho sobre deslocamento vetorial, velocidade vetorial média, aceleração vetorial média, um pouquinho sobre aceleração centrípeta e movimento circular. Então presta bastante atenção, dúvidas, fórum de dúvida. Suponha o seguinte: você está se sentindo mal e precisa ir ao médico, certo? Quando você chega no hospital, a enfermeira vai fazer uma triagem com você e vai ver que você está com 38 graus Celsius de temperatura corporal. Aí o médico prescreve para você uma injeção, né, com um medicamento de 5 ml. Ora, isso aqui é unidade de temperatura, isso aqui é unidade de quê? Volume, ml, certo? O que a gente tem nessas medidas, nessas grandezas aqui? A gente tem 38, que é um valor numérico, e a unidade de medida associada, 38 graus Celsius. Mesma coisa, 5, valor numérico, ml é o volume, né? Essas informações aqui estão completas. Você não precisa saber mais, 38 graus Celsius é a sua temperatura corporal, não precisa saber mais sobre temperatura. Em que direção que está essa temperatura? Está vindo do pé para a cabeça? Não faz sentido. Agora, imagine que você vai visitar seu amigo, você fala, não, vou lá na casa do meu amigo. Aí sua mãe pergunta onde que é? Aí você fala, não, é 8 km aqui. Se ela andar 8 km em qualquer direção, vai chegar na casa do seu amigo? Ou você vai chegar lá? Não vai. Você precisa complementar essa informação. Você vai andar 8 km em qual direção? Aí sim, você chega na casa do seu amigo. Então essa informação não está completa. Apesar de a gente ter um valor numérico, ter uma unidade de medida, a gente precisa acrescentar informação aqui para saber localizar, certo? 8 km em qual direção? Então, suponha o seguinte, você sai da sua casa, ponto de partida A, e chega na casa do seu amigo, ponto de chegada B. Pergunta, qual que é a distância entre A e B? A gente viu, né, no quadro anterior, que essa distância aqui, ó, é de quê? De 8 km, certo? Agora, qual que é a informação completa que eu preciso agregar, né, a 8 km? Como eu completo essa informação? Ora, se eu sair de A e fui para B, eu tive que andar nessa linha, certo? Então essa linha que liga os pontos A e B, né, é a direção que eu tenho que ir. Direção. É a direção que eu vou ter que deslocar, certo? Agora, nessa direção, que é essa linha, eu posso ir tanto de A para B quanto B para A. Indo de A para B, eu estou nessa direção, eu estou em cima dessa linha. De B para A também. Então falta mais informação. Além de caminhar nessa direção, eu preciso dizer o sentido nessa direção em que eu vou caminhar. Então, se eu estou saindo de casa no ponto A, indo para a casa do meu amigo no ponto B, eu vou ter que percorrer, ó, nessa direção, esse sentido. Então essa seta aqui, ó, ela te dá o sentido do movimento. Então agora a gente tem uma informação completa. Então a informação completa, certo? Informação completa, eu vou ter que andar um tanto, o tamanho, a distância, certo? Distância, 8 km. Direção. Nesse caso aqui, a direção é a linha que liga A e B. Linha AB, certo? Qual que é o sentido? Ou seja, em cima dessa linha eu estou indo de A para B ou B para A? A para B. Certinho? Agora vamos ver mais o que é isso daí. Então a gente tem o seguinte: quando o valor numérico é a unidade de medida, que é uma grandeza em física, qualquer coisa em física que você esteja medindo, né? O valor numérico e a medida são suficientes, essa grandeza é escalar, tá? Então a massa você não precisa saber que direção que a massa. Eu tô com 100 quilos, certo? Estou com 100 quilos na direção norte, no sentido norte-sul. Faz sentido? Não precisa. 100 quilos é o suficiente.
área, volume, energia, potência, tempo. Faltam 3 horas para acabar a aula. Ó, 3 horas para acabar a aula. 3 horas em qual direção, qual sentido? Não faz sentido, né? Então, essas grandezas aqui são ditas escalares. Agora, quando o valor numérico, né, aquela medida em física, não faz sentido, não tem sentido suficiente, a gente precisa acrescentar direção e sentido, né? Não são suficientes para explicar, né? Então você acrescenta direção e acrescenta sentido. Então a grandeza é o que? Vetorial. Então, ó, quando eu desloco, né, o exemplo quando você foi visitar seu amigo, você desloca 8 km, em qual direção e qual sentido? Velocidade. Qual que é o tamanho da velocidade? Não, é 30 metros por segundo. Em qual direção que você está caminhando? Eu estou caminhando na direção Belém-Brasília. Em qual sentido? Sentido Brasília-Belém ou Belém-Brasília, certo? Aceleração, força e tem outras grandezas, tá? Campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, tá bom? Então, agora que a gente sabe a diferença entre escalares e vetores, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais, a gente tem que representar o que é um vetor, certo? Então, ó, vetores são indicados por uma seta, certo? Lembra quando do deslocamento que você fez da sua casa até a casa do seu amigo? Não tinha uma seta que ligava o ponto A ao ponto B? Lembra? A, B. Tinha uma seta que ligava ponto A ao ponto B? Então, ó, o tamanho dessa seta, se você pegar a régua e medir o tamanho dessa seta, né? Esse tamanho da seta representa um módulo do vetor. Eu sou mais de preto aqui. É um módulo do vetor. Então, se eu pegar essa seta aqui e ver o tamanho dela, é o módulo do vetor. A linha, essa linha verdinha que atravessa, que acompanha o vetor, ou seja, o vetor está contido nela, essa linha é a direção. É a direção que você está caminhando, certo? E, finalmente, a seta, né? A seta pode estar para lá ou para cá. Nessa linha, né, eu posso ir tanto para lá quanto para cá, né? Então essa seta indica o sentido, né, da navegação, o sentido do movimento, certo? E aí, um vetor, né, como que a gente representa um vetor? Ele é indicado por uma seta sobre a grandeza. Então imagine que eu tenho uma grandeza A, isso aqui poderia ser aceleração, por exemplo, né? Eu sei que a aceleração é escalar quando ela não tem um chapeuzinho. Não tem um chapeuzinho não, uma setinha em cima. Quando ela tem a setinha em cima, ela é uma grandeza vetorial. Então eu sei que aqui é um vetor A. Nesse caso que eu chamei de aceleração. Então é um vetor aceleração. Agora, quando eu tenho vetor aceleração, né, imagine que seja esse pretinho aqui, e a gente quer saber o tamanho dele, a gente tem que calcular um módulo. Lembra que módulo é sempre o tamanho, é o valor bruto. É quando você coloca a régua e mede o tamanho do negócio, certo? É o tamanho ou módulo.